Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rafael e eu quero partilhar uma mensagem de Deus com você. Existem muitas coisas na vida que nós podemos errar. Um exemplo disso é nós comprarmos uma camiseta e por algum motivo ao sair da loja, nós não gostarmos da camiseta. Afinal de contas, ficou tão bonito no manequim, mas em mim nem tanto. Aí você vai e troca a camiseta. Outro exemplo é você comprar um carro e deu uma volta lá com o seu carro e não gostou do carro. Você troca esse carro então. Ou você que casou e por algum motivo está passando por algum momento de dificuldade aí com o seu cônjuge, aí sabe o que você faz? Você faz uma campanha de oração e Deus vai transformar esse seu marido aí. Você já assustou, né? Pensou que eu ia mandar se largar. Não, você vai orar e Deus vai transformar esse seu casamento. Eu creio que Deus transforma casamentos. Brincadeiras à parte, existem muitas coisas na nossa vida que nós podemos errar. Mas uma coisa nós não podemos errar, que é a nossa vida eterna, onde nós passaremos a eternidade. E é sobre isso que eu quero partilhar com você. A palavra de Deus nos ensina que a vida ela é única. A palavra de Deus também nos ensina que a vida é como um conto ligeiro. Então, se a vida é única e se a vida é como um conto ligeiro, nós não podemos errar o alvo. E é com base nisso que eu quero partilhar com você um versículo que se encontra em Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, capítulo 4, versículo 12, que nos diz assim: "E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos." Então esse versículo, quando nós nos deparamos com ele, nós aprendemos duas verdades. A primeira é que nós somos pecadores e carecemos de um Salvador. E a segunda é que nenhum outro nome, nenhum ser, nenhuma pessoa pode nos salvar, senão Cristo Jesus. Então, se nós necessitamos ser salvos, é porque nós estamos perdidos. E para nós entendermos isso, nós precisamos voltar lá atrás, no Jardim do Éden, quando Deus deu uma ordem ao primeiro casal e disse: "Olha, todas as árvores desse jardim vocês podem comer livremente, mas aquela árvore que está no meio do jardim, ela em específica, vocês não podem se alimentar. Vocês não podem comer." E daí as pessoas perguntam: mas tudo isso só por causa da fruta? Só por causa que o Adão e a Eva comeu o fruto? Não é bem assim. Na verdade, o Adão, no caso, ele deu mais credibilidade à voz de Satanás do que à voz de Deus. E o apóstolo Paulo nos ensina que aquele a quem nós obedecermos, nós nos tornamos servos. Então, quando Adão e Eva deu ouvidos à voz de Satanás, significa que ele desobedeceu à voz de Deus, logo tornando assim um escravo de Satanás. Tudo bem, o Adão e a Eva pecou, mas o que eu tenho a ver com isso? Afinal de contas, eu nem conheço o Adão e a Eva. A Bíblia nos diz em Romanos 5,12 que por um homem entrou o pecado no mundo, e por este pecado a morte. Então é por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você é pecador, eu sou pecador, nós somos pecadores. E Deus é um Deus santo. Portanto, o nosso pecado nos afastou de Deus. E agora tem um impasse a ser solucionado: o amor e a justiça de Deus. O amor de Deus dizia: eu preciso salvar o homem. Mas a justiça de Deus dizia: o homem pecou. E a Bíblia e na palavra de Deus está escrito que a alma que pecar, essa morrerá. E é aí então que nós entendemos o grande amor de Deus para com a sua vida e para com a minha vida. Porque Deus olhou para a terra e tentou encontrar alguém justo para que pudesse morrer na cruz do Calvário para nos alcançar a humanidade em relação a Deus. Mas Deus olhou para o Rafael e disse: não, Rafael sem condições. Deus olhou para você e fala: não, se o Rafael não serve, aquele muito menos. De modo que nós somos pecadores. O pecado foi injetado dentro de nós. É como se o sêmen de Adão fosse contaminado com um veneno chamado pecado. E à medida que as nações foram nascendo,
todos foram feitos pecadores. Davi disse que em pecado concebeu a minha mãe. E a mãe de Davi não era prostituta, não, ele estava se referindo ao pecado original. Então, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nos amou de tal maneira, se propôs então a solucionar esse impasse. E ele veio. A palavra de Deus nos diz, João nos ensina que o Verbo se fez carne. Precisaria ser um homem, não podia ser um animal. Precisava ser um homem com o mesmo DNA. Portanto, não podia ser um anjo também. Precisava ser um homem. Por isso é que João nos ensina que o Verbo se fez carne. E Cristo, então, na cruz do Calvário, satisfez a justiça de Deus, não do diabo. Tem muitas pessoas por aí que falam que Jesus Cristo pagou na cruz ao diabo. Não, Jesus, Deus nunca deveu nada a Satanás. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo satisfez a justiça de Deus para que o amor de Deus viesse até nós. Olha quão grande amor Deus nos amou. Está escrito em João 3,16 que Deus nos amou de tal maneira que nos enviou, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é isso que eu quero partilhar com você. A nossa vida eterna que Jesus Cristo nos deu como presente. Jesus já se entregou na cruz para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus. E quando eu falo de Jesus, eu não estou falando de religião, muito pelo contrário, Jesus Cristo é muito maior do que religião. Eu sempre falo para os meus amigos que a maior estratégia do nosso inimigo foi dar um nome à igreja. Então ele colocou o Batista, ele colocou a Assembleia, ele colocou o Metodista, ele colocou isso. Por quê? Porque o nome da placa divide as pessoas. Jesus Cristo quer nos unir. Então, Jesus Cristo está muito mais acima do que religião, do que placa. Eu estou falando de uma nova vida com Cristo. Você já experimentou isso? Se não, saiba você que hoje é um dia aceitável. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a nossa nação.